Teria Paulo abolido a lei ou os mandamentos de Deus? Vamos ver isso. Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. Paz seja convosco. É isso aí, meus queridos irmãos, irmãs e amigos. Um grande abraço a todos vocês aí, que Deus possa estar nos abençoando e nos protegendo e dando a nós a sabedoria para conhecermos aí e distinguirmos a vontade e a perfeita e agradável vontade de Deus, como está em Romanos 12, versículo 2. Deixa seu joinha, se você estiver passando pela primeira vez, é claro. Não se esqueça, se inscreva e acione o sininho também, para não perder as nossas curiosidades, né? Nós estamos aqui com a nossa maior intenção é levar até você, não levar, claro, placa de igreja, não levar costume, não levar nada de achismo de preferência, mas daquilo que acreditamos ser a verdade dentro das Escrituras, dentro dos planos de Deus. Falando mais do reino de Deus, tá? Na lição de número 10, nós falamos sobre como será o sábado no reino de Cristo, no reino eterno, né? Mas nessa lição de número 11, nós vamos falar a respeito se é verdade que Paulo aboliu a lei e os mandamentos de Deus. Vamos ver isso aí, tá? Antes de mais nada, deixa eu dizer algo. Os fariseus e os doutores da lei acusavam Jesus de transgredir o sábado, certo? E também eles acusaram Jesus de blasfemar contra Deus. Quando Jesus disse que era filho de Deus, eles acusaram Jesus de blasfemar contra Deus. E até chegar a dizer que os milagres que Jesus fazia vinha dos príncipes dos demônios, de Beelzebu, né? Eles acusaram Jesus. Você concorda com eles? Você concorda que eles estão certos? Bom, se eles, os fariseus, os doutores da lei da época, que eram homens consagrados ali no templo, respeitados, se eles estavam certos, Jesus é falso. E não é o Cristo, ele não é o Messias. Agora, se Paulo mudou o sábado para o domingo, ele rasgou a lei também. A lei de Deus. Certo? Então vamos nessa. Porque, naturalmente, se Cristo ele era falso, ele não existiu, então Cristo não chegou. O judeu está certo, Jesus não veio ainda. O Cristo não veio. E Paulo pregou contra a lei, aboliu o sábado, aboliu a lei. O que fez Paulo? Na verdade, quem estava errado eram os fariseus. E quem acredita que Paulo fez coisa errada contra a lei de Deus. Vamos ver o que Paulo fez. Realmente, vamos ver o que ele estava tentando ensinar naquela época. Porque Paulo, ele procurou ensinar, não estava ensinando os judeus, também os judeus, mas a maior missão de Paulo era levar o evangelho de Cristo, levar a Cristo aos gentis. Paulo é até considerado o apóstolo dos gentis. Para se compreender exatamente a Bíblia, nós temos de analisar cada versículo, cada um dos versículos, em contexto com o assunto que ela se refere. Por exemplo, ela vem falando uma coisa, a gente vai ver um versículo que está à frente, aquele versículo está dizendo alguma coisa ou confirmando alguma coisa referente ao assunto em pauta que já vem vindo.
um versículo não quer dizer, não está querendo dizer a verdade sobre o assunto. Um versículo pode estar confirmando um assunto, certo? Nós temos que ver o versículo no sentido histórico, no sentido social. No caso, nós temos que ver o que é que influenciava Paulo a dizer alguma coisa. Em que contexto? Por que ele estava dizendo aquilo? Por que ele falou algo a respeito? Né? Canal Novo Dia, Calixto. É uma obra do meu irmão, tá bom? Se vocês interessar, temos aí. Quem sabe, né? Quem sabe, logo eu apresentei alguns aí. Escreva aí, eu quero, quem sabe. A gente pode fazer alguma coisa aí e passar para os irmãos. Então Paulo estava ali conversando com as pessoas da época, né? Com os irmãos da época. Eu quero que vocês entendam que os irmãos da época não tinham internet. Os irmãos da época não tinham Google. Os irmãos da época não tinham nem Bíblia. O que eles sabiam era passado de boca a boca ou então através do rolo de livro que era aqueles rolos de livros que era feito nos pergaminhos, né? Feito ali, aquele rolo de livro. E então eles viam lá isso no templo, ali na sinagoga, mas nem a maioria não tinha uma Bíblia. É mais fácil hoje você ter um carro do que eles ter uma Bíblia naquela época. Era muito difícil, tá bom? Então não é fácil. Então o que influenciava Paulo a dizer isso aí? Então ele tinha que ver o sentido ali social, histórico da coisa. Também temos de ter cuidado em não deixar-nos ser levado pelo nosso achismo. Ali antecipadamente formado pelo texto. A gente tem que ver o texto e o contexto para saber exatamente do que se trata. Então vamos ver o que Paulo estava dizendo. Examinando cada um desses versículos em contexto, vejamos se Paulo anulou realmente ou aboliu a observância do sábado. Se Paulo aboliu, primeiro vamos ver o que ele diz no próprio livro de Romanos. Primeiro, observemos as afirmações do próprio Paulo acerca da lei de Deus. Vamos ver o que Paulo falou. Passado mais de 25, quase 30 anos mais tarde, 25 anos mais tarde, depois da morte de Jesus, depois que Jesus foi elevado ao céu, veja o que Paulo escreveu. Romanos 7:12. Assim a lei é santa. A lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Ele está elogiando aqui a lei e os mandamentos. Mas Paulo mudaria, de repente, em fase de dias, meses, Paulo mudaria de opinião depois de convertido? Romanos 2, versículo 3, ele afirma assim. Ele afirma, porque os que ouvem a lei não são justos. Os que ouvem não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Notou? Em Romanos 7:22 diz,
porque segundo o homem interior tenho prazer, Paulo dizendo, na lei de Deus. Se ele aboliu, então, ele pode ser louco. Paulo é louco. Depois de afirmar tudo isso, ele abole a lei. Paulo tira os mandamentos de Deus, joga fora a lei de Deus. Os 10 mandamentos, Paulo jogou fora. Muitos assumem que uma vez que se tem a fé em Jesus Cristo, não há nenhuma necessidade em guardar os mandamentos de Deus. Você pode adulterar, você pode matar, pode roubar, você pode transgredir o sábado, você pode fazer o que você quiser. Porque você crê, você tem fé em Jesus, e uma vez você tendo fé em Jesus, você é salvo pela fé que você tem em Jesus. Você não precisa de fazer mais nada. Pode transgredir tudo. Tá? O próprio Paulo abordou esse conceito, né? Em Romanos 3,31. Anulamos, Paulo disse, anulamos, pois a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Paulo, ele foi bem claro que a lei é santa, boa, e que ele obedecia à lei. Paulo não foi contra a lei. Você pode dizer assim, mas Paulo guardava o domingo e não o sábado, mas da onde você tirou essa ideia? Paulo trocou o sábado pelo domingo, mas da onde tirou essa ideia? Paulo não guardava o sábado, mas da onde tirou essa ideia? A fé não abole a lei, disse Paulo. A fé estabelece e sustenta a lei. Uma pessoa que tem fé em Jesus, ele faz como Paulo. Imita. Paulo disse, sede meu imitador. 1 Coríntios 11:1. Sede meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo. Você quer imitar Paulo? Quer obedecer a Paulo? Imitando ele? Então veja o que está escrito em Atos, capítulo 24, versículo 14. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ué, se ele cria, então ele obedecia. Viu? Ele defendeu-se perante o governador romano Félix contra a acusação de dissensão e de sedição feita por chefe religioso judeu, que dizia que Paulo não obedecia a lei. Você quer imitar aquelas pessoas que acusavam Paulo? Que Paulo não obedecia a lei? Nós não vamos fazer isso, acusar Paulo. Porque Paulo, ele disse, sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tem mais. 2 anos mais tarde, ele defendeu contra as mesmas acusações, desta vez perante o governador romano Festo. Respondendo tais acusações, ele respondeu assim, Atos 25:8. Paulo, porém, respondeu em sua defesa. Nem contra a lei do judeu, nem contra o templo, nem contra César tenho pecado em coisa alguma. Atenção. Se uns 25 anos mais tarde, depois da exceção de Jesus, Paulo responde em sua defesa, dizendo que ele não tinha feito nada contra a lei, não tinha desobedecido a lei. Isso ele estava guardando
o sábado. Certo? Ele não tinha pecado contra a lei dos judeus. A lei dos judeus, naquele tempo, é os 10 mandamentos e muito mais, os seus derivados. Ele não tinha pecado contra o templo e nem contra César. Contra César já é outros 500. Mas contra a lei dos judeus e contra o templo. Paulo era um homem obediente. Como que ele vai obedecer a lei e vai mandar os outros desobedecer? Aí é complicado, né? Então ele guardava o sábado. Paulo guardava o sábado, obedecia o 4º mandamento. Certo? Na lição próxima, número 12, nós vamos ver se todos os dias de adoração, se todos os dias são iguais para poder adorar a Deus, para poder santificar. Vamos ver se todos os dias são iguais. Tem pessoas que falam, para mim, qualquer dia que eu puder fazer, tudo bem. Pode ser no domingo, na segunda, na quarta. Para mim não importa. Desde que no dia que eu estiver descansando eu posso fazer. Vamos ver se isso é verdade. Tá? Porque nós já vimos que Paulo não aboliu a lei. Jesus não aboliu a lei. Porque Jesus disse que veio para cumprir. E não para abolir. Não para destruir. Paulo também não destruiu a lei. Então nós vamos ver agora se pode fazer isso em outro dia. Nós vamos ver no próximo vídeo. Deixa seu joinha. Se você estiver passando pela primeira vez, se inscreva, faça parte da família. Acione o sininho para não perder as nossas curiosidades. Que Deus abençoe a cada um, que o eterno soberano Deus vos dê sabedoria, vos dê capacidade. E até breve, se assim o Senhor permitir. Amém? Deus abençoe a todos.